Oi, tudo bem? Recadinho rápido. Esse daqui é um corte do Enem 2024, primeira aplicação. Se você quiser ver a prova, playlist Enem ordenada por assunto, playlist Enem ordenado por data, playlists específicas, todos os links da descrição, inclusive a forma mais atual de me apoiar. Beleza? Vamos para a resolução? Passando de página, questão 115, não é física, 116, questão 117, Enem 2024, primeira aplicação. Então a gente lê a chave, nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mols na produção de energia é mais próxima de. Então, aqui, pessoal, esta foi a questão mais difícil da prova de química, de longe. Foi a questão mais difícil da prova de química, não de ciências da natureza. Eu não sei como foi a prova, eu não fiz todas as questões de física e todas de biologia. Mas das 15 de química, essa foi a mais difícil. Foi uma questão difícil e trabalhosa. Por quê? Já adiantando aqui para você. A gente ensina estequiometria massa-massa, massa-mol, mol-mol. Aí a gente ensina estequiometria com volume molar, estequiometria com teor de volume, estequiometria com densidade, depois vai para teor de massa, depois lá no final estequiometria com concentrações. Essa questão, ela mistura três tipos de estequiometria, três unidades que a gente não está muito acostumado a pôr em estequiometria. Então fica difícil para você interpretar, e como são muitas contas, uma questão ali que você precisaria tirar uns 6 minutos para fazer. Então, para você de curso de alta demanda, meu gato tá doido. Vem, Bilu. Para você de um curso de alta demanda que tem que fazer essa questão, importante treinar para fazer ela rápido e revisar tudo bonitinho. Beleza? O biogás é uma alternativa energética muito importante, pois além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos da produção agroindustrial. Considere que o biogás produzido em um empreendimento de suinocultura contém 70% em volume de metano, massa molar 16 gramas por mol, volume molar 22,2 litro por mol. Vamos anotar esses dados? Então o que ele quer? Ele quer que com 10 mols de etanol, qual vai ser a massa de metano necessária para substituir, para eles terem uma equivalência aí. Então eu vou partir desses 10 mols de metano e chegar numa massa de metano em gramas. Vamos anotar esses dados aqui que ele deu. Então, 70% em volume. Como ele já começou a usar aqui em litro, eu vou usar esse 70% volume em litros. Eu posso usar em metro cúbico, eu posso usar em mililitro, posso usar em centímetro cúbico, vou usar aqui e anotar em litros. Então, o que é esse 70% volume, né? Eu tenho 70 litros de metano para 100 litros de biogás. Então, o biogás também tem CO2, tem CO, pode produzir CO2, tem outro, principalmente CO2. Então produziu CO2, metano, tem outros 30 litros ali que é outras coisas, mas é 70 litros em 100 de metano. Ele deu a massa molar. O que é a massa molar? 16 gramas de metano tá para 1 mol de metano. E ele deu o volume molar. 22 litros está para 1 mol. Esse volume molar é para qualquer gás que tiver ali, nessas condições. Mas como ele está falando do metano, a gente já coloca aqui, 22 litros de metano, tem 1 litro de metano. Então eu estou colocando com cores e estou colocando os dados do texto com cor para você saber de onde que eu tirei. Vai ter 8 regras de 3 aqui, ou 8 fatores na análise dimensional. Então calma, a gente está estudando aqui, não vou sair fazendo a questão correndo. Outra coisa importante, antes da gente avançar, isso daqui é uma coisa que é importante você saber. Se você tem algum serviço, alguma coisa que descarta matéria orgânica, esse descarte, esse resíduo de matéria orgânica, ele pode ser colocado em biodigestores para que micro-organismos que não utilizam oxigênio, anaeróbicos, decomponham essa matéria orgânica e produzam esse combustível renovável que é o biogás. Que tem metano como o gás que queima ali. Então, esgoto. O esgoto, eu mostrei isso, teve um vídeo do Enem 2021, um monte de exercício aqui no meu canal. Esgoto é rico em matéria orgânica. No tratamento de esgoto, é possível a gente pegar o resíduo do tratamento de esgoto, que é o lodo, colocar em biodigestores, fazer a decomposição anaeróbica e produzir metano. Excretas, cocô de porco, suinocultura. Os porcos fizeram cocô, é parecido com esgoto de porco. Coloco no biodigestor,
faz a fermentação anaeróbica, faz a fermentação, oh meu Deus, faz a biodigestão anaeróbica, vai produzir metano. Outro exemplo que caiu, resto de palha. Outro exemplo que caiu, vinhaça. Então tá produzindo vinho, oh meu Deus, tá produzindo etanol, produziu etanol, moeu a cana, sobrou a palha, produziu o caldo de cana é usado na fermentação para produzir etanol. Aí sai ali um líquido, para cada 1 litro de etanol produzido, é produzido, sei lá, 10 litros de vinhaça, que é uma matéria orgânica que sobra do processo ali de fermentação. Então essa matéria orgânica que sobra do processo ali de fermentação da cana, que a gente usa para produzir etanol, o que que faz com essa matéria orgânica? Se você descartar o esgoto no rio, se você descartar o esgoto dos porcos no rio, se você descartar palha de cana, muita palha de cana, se você descartar vinhaça no rio, vai causar eutrofização. Então você tem que fazer essa decomposição para produzir metano e evitar de descartar ali no solo de qualquer forma. E além disso, ainda dá para produzir um fertilizante natural que vai ser o sólido que vai sobrar de todos esses casos que eu falei. Já caiu isso tudo no Enem, tá? Em outras questões. Só pra gente fazer uma observação aqui, porque isso é importante. E é importante pra gente ter uma noção de mundo também. Beleza, vamos continuar anotando os dados. Então ele será utilizado para a geração de energia na substituição do etanol. Massa molar, 46 gramas por mol. Então vou anotar aqui, 46 gramas de etanol tem 1 mol de etanol. Em um gerador na qual 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui 0,58 litro de etanol anidro. Então vamos anotar esse dado roxo aqui, ó. 1 metro cúbico de biogás, não é 1 metro cúbico de metano, substitui 0,85 litro de etanol. Então anotei aqui. E ele ainda deu a densidade desse etanol, que é 0,78 grama de etanol para 1 mililitro, porque está em mililitro aqui, de etanol. Se ele deu 6 fatores, já aconteceu do Enem dar fatores, dar dados para você que você não usa, sobrar ali uns 2, 3. Mas se ele deu esse monte de fator, você já vê que é um exercício difícil, que você vai ter que fazer, usando cada um, você vai ter que fazer pelo menos 6 regras de 3. Como tem conversão de massa, conversão de volume, vai virar 8 regras de 3. Então vamos lá. Agora, pessoal, eu vou transformar esse exercício que você teve muita dificuldade de fazer ou não conseguiu fazer, num exercício que você consegue fazer. Vamos lá? Ó, 10 mols de etanol. 10 mols de etanol substitui qual massa de metano? Oh meu Deus. 10 mols de etanol pode ser substituído por qual massa de metano? Então eu vou começar com esses 10 mols de etanol. Comecei com 10 mols de etanol. Quantidade de etanol substituída. Isso que eu escrevo embaixo é como se fosse numa prova dissertativa. Você está ali fazendo correndo, você só anota os dados e sai fazendo a sua regra de 3, sua análise dimensional. O que eu tenho aqui com mol de etanol? Tem mol de etanol aqui? Não. Aqui? Não. Aqui? Não. Opa! Tem na massa molar. Aqui? Não. Aqui não. Então eu vou ter que usar a massa molar, porque é a única coisa que eu tenho que relaciona com mol de etanol. Então eu vou usar esse dado amarelo aqui. Então eu vou usar esse dado amarelo, risquei, porque eu não vou usar, já usei. Então 1 mol de etanol tem 46 gramas de etanol. Eu vou colocar a unidade mol de etanol onde? Embaixo. Por que eu vou pôr embaixo? Para cortar o mol de etanol com o mol de etanol e chegar em grama. Se eu fizesse essa conta, iria dar 460 gramas de etanol. Mas na análise dimensional, essa é a magia. Eu posso levar todas as contas para o final e fazer uma conta cortando muitos números e facilitando, ganhando tempo. Beleza? Então eu não vou fazer aqui 460 gramas de etanol, não vou fazer todas as contas que você teria que fazer na regra de 3. Cheguei em grama de etanol, eu vou ter que ter grama de etanol aqui embaixo. O que tem grama de etanol? Aqui? Não. Aqui? Não, aqui é metano. Metano. Ah, aqui é metanol. Ah, mas é litro. Opa, aqui ó, 0,78 gramas de etanol para 1 mililitro de etanol. Eu vou colocar o 0,78 gramas em cima? Não, eu vou colocar o 0,78 gramas de etanol embaixo para eu cortar a grama de etanol com grama de etanol. Aí, aqui eu já vou ensinar uma coisinha um pouquinho mais avançada de análise dimensional. Em vez de eu colocar 0,78 gramas tá para 1 mililitro de etanol, eu substituí o M por 10 a menos 3. Para quê? Para eu economizar tempo. Eu poderia usar esse fator aqui, como eu costumo fazer em 99% dos exercícios, que é
1.000 mililitros de etanol tá para 1 litro. Aí dividido por 1.000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. O milli é 10 a menos 3. Para não ter que usar esse dado que eu sei de cabeça que 1 mililitro é 1 litro, aqui, para eu ganhar espaço, eu já vou colocar aqui 1 mililitro é 10 a menos 3 litro. Beleza? É uma técnica aí para ganhar um tempinho na resolução do exercício. Fui para litro de etanol. Então, fui para mililitro, de cabeça eu fui para litro. Fui para litro de etanol. O que tem com litro de etanol? Aqui. Opa, aqui, ó. 0,59 litro de etanol está para 1 metro cúbico de biogás. Usei a unidade roxa, essa aqui é a proporção para fazer a substituição na mesma eficiência energética. Fui para metro cúbico de biogás. Agora, o que tem metro cúbico de biogás? Aqui? Não, aqui não, aqui não. Putz, nada tem metro cúbico de biogás. Acabou, não sei como é que eu faço. Ah, metro cúbico é uma unidade de volume. Eu tenho que saber que 1 metro cúbico é 1.000 litros, pessoal. Então, você viu aquela caixa d'água 1.000 litros azulzinha, sabe? Forte, leve. Quando você era criança, você nadava na caixa d'água? Você fazia isso? É que eu sou cadeirante, hoje ficou mais difícil popular nas coisas. Mas você nadava na caixa d'água? Sabe aquela caixa d'água 1.000 litros? Lembra, caixa d'água 1.000 litros é 1 metro cúbico. Uma caixa d'água é 1 metro cúbico. Uma caixa d'água 1.000 litros é 1 metro cúbico. Lembra disso? E aí você lembra que 1 metro cúbico é 1.000 litros, beleza? Então a gente vai usar, agora eu não vou substituir o metro cúbico e pôr 1.000 litros aqui igual eu fiz no mililitro. Aqui eu vou usar o fator para você ver como eu costumo fazer. 1 metro cúbico de qualquer coisa é 1.000 litros de qualquer coisa. 1 metro cúbico de biogás é 1.000 litros de biogás. Cortou o metro cúbico de biogás, chegou em litro de biogás. Então eu usei... Agora eu posso usar esse dado aqui, ó, que tem litro de biogás. Então eu vou usar este dado, risquei. O que eu tenho? Litro de biogás com litro de biogás. Então 100 litros de biogás contém 70 litros de metano. Cortou o litro de biogás, fui para litro de metano. Tem metano aqui? Opa, mas é grama e mol. Oh, vou usar o volume molar. Vou usar o volume embaixo para eu cortar esse litro de metano. Então eu sei que 22 litros de metano está para 1 mol de metano. Beleza, vamos revisar aqui. Saí de mol de etanol, fui para grama de etanol, fui para litro de etanol, fui para metro cúbico de biogás, fui para litro, que é essa unidade aqui que sobrou, que não cortou. Fui para litro de biogás, fui para litro de metano, fui para mol de metano. Agora eu uso a massa molar, 1 mol tem 16 gramas, fui para grama de metano. Ele quer grama de metano? Sim. Quantas contas a gente fez aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e essa aqui, ó, embutida, 8. Então, se você for fazer cada uma regra de 3, seriam 8 regras de 3. Trabalhoso pra caramba. Difícil, óbvio. Mas dá pra fazer. Se você tiver paciência, tiver calma. Gabriel, professor, prefiro questões assim do que aquelas questões que você fica entre duas alternativas e aí tem um negocinho no texto que você fica entre duas. Porque aqui não tem erro. Você sabe fazer, você sabe fazer. Só que vai perder tempo. Tem aquelas questões ali, tem um deslocamento de equilíbrio esquisitão, aí você não entende o que tá acontecendo, porque o texto tá mal escrito, aí você fica entre duas. Aí, é muito pior do que isso aqui, no meu ponto de vista, porque se você souber fazer, essa aqui é uma questão ultra trabalhosa. Mas se você souber fazer, você vai fazer, porque não tem pra onde fugir. Aí vamos fazer a conta aqui, ó. 10, 46, aí 10 a menos 3, ó. 10 a menos 3 cortou com 1.000. Então 10 a menos 3 cortou com 1.000. 70, 16. Qual a unidade que sobrou no final? Grama de metano, que é o que ele quer. Embaixo, 0,78, coloquei 78 vezes 10 a menos 2. 0,59, 59 vezes 10 a menos 2. 100 é 10 a segunda, 22. Vamos continuar aqui. Que eu fiz? Eu cortei o 22 com 46. Eu tentei ver múltiplos aqui, não vi. Depois eu vou descobrir que tem um múltiplo aqui, quando você faz essa conta, ele ia dar 46.000 alguma coisa, dava pra cortar com esse 46, mas eu não vi isso quando eu fiz na hora. O que eu fiz? Eu cortei esse 22 com esse 46, porque é 22, 44, dá 2. Sobrou 2, 2 é quanto de 22? É 10%. Então cortou o 22 com 46, deu 2,1. Beleza? 2,1. Cortei o 10 a segunda com esse 0 e com esse 0, virou 1,7, sobrou 16, 78 vezes 10 a menos 2, 59 vezes 10 a menos 2. Aí a gente faz essa conta aqui, né? 7 vezes 16 dá 112, 78 vezes 59, 4.602. Aí você fala, putz, dava pra eu ter simplificado com 46, mas agora já era.
Aí deu isso daqui, 10 a menos 2 com 10 a menos 2, 10 a menos 4. Continua fazendo a conta, né? 112 vezes 2, 112 vezes 2 dá 230. O que é que eu fiz aqui? 200, dava para dar, era para ser. Ah, tá. 112 vezes 2,1. Se fosse 2, dava 224, dá um pouquinho mais, dá 235. Aí o que eu fiz? Esse 10 a menos 4 eu usei para cortar 2 zeros aqui e aumentar 2 zeros em cima, porque é como se fosse assim, né? 10 a menos 2 vezes isso aqui dá 46, 10 a menos 2 passei para cima, aumentei 2 zeros, para ficar um número maior em cima, porque fica mais fácil de dividir. É que eu fiz no papel, tá aqui no papel, ó. Eu fiz nos papel, aí depois eu passo pra cá e eu não sei o que eu fiz. Aí 23.500 dividido por 46, 510,8 gramas de metano. Isso fazendo as contas com essa simplificação. Se você fizer a conta direto aqui na calculadora, vai chegar a um número um pouquinho diferente. Alternativa C, marcou, fechou. A avaliação é óbvio, difícil, foi a mais difícil da prova, trabalhosa, mas dava para você fazer. Tá bom? Não tenha medo dessas questões. Você, principalmente aí que tem que fazer, quer fazer muitas questões, quer fazer 86 de 90, você quer ser um bruxo, tem que fazer essas questões aqui, tá bom? Sugestões aí para você. 2 questões, toda questão que eu faço assim, ó, é porque tá muito difícil. Então, questão impossível que caiu no Enem, eles misturaram pureza e rendimento na mesma questão. Então, se você quer continuar em questões absurdas, essa daqui é uma outra questão impossível, tipo essa, impossível que caiu no Enem. Não é impossível, né? Deu pra fazer. Que mistura pureza e rendimento, e essa daqui também, não tenha medo dessa questão, porque é uma estequiometria massa-massa, que era para ser simples, mas com gráfico, aí você perde muito tempo também, fica muito trabalhoso para analisar, e essa daqui é pior porque tem um jeito que você pode fazer contas desnecessárias, aí zoa, né, fazer conta desnecessária. Quando tem um caminho que você faz conta desnecessária, eu acho complicado. Então, 2 questões aqui, barra pesada de estequiometria para você fazer. Tá bom? Vamos continuar para a última questão com conta.